Pai, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus bom, nós sabemos que Tu és um Deus que fala aos nossos corações, nós sabemos que a nossa vontade de Te ouvir não é maior do que a Tua vontade de falar aos nossos corações. Eu sei que Tu queres falar, eu sei que Tu queres tocar, eu sei que Tu queres transformar os corações. Por isso, Espírito Santo, nós nos colocamos aqui como essa terra boa, onde essa semente vai cair e ela vai ser gerado um grande fruto. Nada vai roubar o que Tua voz gerar nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos juntos? Vocês estão felizes? Amém. Pessoal, sempre que nós saímos de casa, nós não saímos para tocar, não saímos para participar de um evento, também não saímos apenas para levantar sustento para nossas famílias. Nós saímos com o desejo de sermos voz de Deus. Nós saímos com o desejo também de ouvir a Deus, de receber coisas de Deus. E principalmente de servir o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E eu tenho orado por vocês desde que eu fui convidado. E eu tenho pedido a Deus uma palavra. E eu me lembrei muito de um homem chamado Neemias. Neemias foi um cara que foi sequestrado da sua terra natal. Neemias estava feliz da vida, servindo a Deus, ainda quando adolescente, na sua terra. E ele foi sequestrado com milhares e milhares de outros jovens. Neemias viu seu país sendo destruído, Neemias viu mães perdendo seus filhos, pais sendo executados na frente dos seus filhos. Neemias, ele foi um refugiado de guerra. Sabe, esses dias eu estava olhando alguns vídeos sobre a Síria e sobre outros países que estão em guerra e que aquelas crianças, elas se refugiam no meio do nada, gente, no meio do deserto, e outras nações têm que vir ajudar, e crianças que estão passando dias e dias sem comer, sem beber, que perderam seus pais. Neemias viu tudo isso, porque ele foi um prisioneiro de guerra. Ele não foi um cara que alguém disse para ele: olha, eu vi seu currículo e eu quero que você me sirva no meu reino. Não foi assim. Deus entregou a nação de Israel nas mãos dos seus inimigos. Isso aconteceu porque Deus avisava vez após vez: não se apartem de mim, não adorem outros deuses, guardem a minha lei. Deus falava e levantava profetas e levantava os homens e mulheres para anunciar ao seu povo: não se afastem de mim, não se afastem de mim. Mas infelizmente o povo cada vez mais abandonava a vontade de Deus, o povo se prostituía com outros deuses. Então Neemias, ele é fruto dessa geração que está vivendo no meio de muita amargura, de muita decepção, no meio de guerra e morte, né? Famílias sendo destruídas. Mas alguma coisa faz com que Neemias continue amando ao Senhor acima de todas as coisas. Alguma coisa faz que Neemias continue amando a sua terra. E esse cara, ele assume uma função muito especial. Ele se torna copeiro do rei. Apesar de ser uma profissão simples, como se ele fosse realmente um empregado, um garçom, alguém que lavava a louça do rei, alguém que cuidava dessas coisas que muitos de nós julgamos que é uma profissão simples, né? Coisa boa mesmo é ganhar muito dinheiro, fazendo profissão tal. Essa profissão, ela tem status, e é isso que eu quero. Nada de mal você desejar estar no topo, nada de mal você desejar estar lá em cima, ganhar muito bem. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas Neemias, ele tinha algo que nós precisamos ter: confiabilidade. Ele era um cara confiável. O copeiro do rei servia o vinho para o rei,
E o copeiro do rei, muitas vezes, tinha que provar da comida, provar da bebida, e se aquilo ali tivesse envenenado, era ele que morria. Ele era o cara que estava colocando a sua vida em favor da vida do rei que o sequestrou, em favor da vida do rei que o fez mal. Ele estava servindo no outro nível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse cara, ele tinha tudo para ter rancor no coração, ele tinha tudo para amarrar as mãos dele para trás e dizer assim: você me mata, mas eu não te sirvo. Mas Neemias não fez isso. Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. O que te faz continuar servindo, o que te faz continuar amando, o que te faz continuar prosseguindo, mesmo que a vida está batendo duro no seu coração, sabe o que é? É entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Neemias servia aquele rei dizendo assim: um dia esse rei vai cooperar para o favor de Jerusalém. Eu não sei como, eu não sei que dia, mas eu vou servir esse cara como se eu estivesse servindo o meu próprio Deus. Eu vou amar esse cara com todas as minhas forças. Quando Deus fala, me ame de todas as minhas forças, Ele não está dizendo assim, sinta amor, porque amor não é sentimento. Tem muito mais a ver com atitude. Então ele estava lá servindo e talvez um copeiro que não fosse tão confiável, fosse o próprio cara que iria envenenar o rei. Agora eu vou me vingar, agora eu tenho a vida dele nas minhas mãos, e esse cara matou tanta gente da minha nação, esse cara fez tanto mal para essas pessoas, então eu vou me vingar dele, eu vou matar ele, eu vou colocar um veneno aqui, eu sei que eu vou morrer depois, mas eu me vingo dele. Imagina Neemias com esse coração. Será que Deus teria usado ele para reconstruir a nação de Israel? Será que Deus teria usado ele para reconstruir os muros? Pessoal, nós estamos numa geração que está em constante conflito com ela mesma e com as outras pessoas. O Brasil está numa guerra virtual. Você abre a internet, alguém está dizendo, Deus ama o Brasil. Você abre a internet, alguém está dizendo, Deus está destruindo o Brasil. Alguém está dizendo, o avivamento está vindo sobre o Brasil. Outro está dizendo, o juízo de Deus está vindo sobre o Brasil. Alguém está dizendo, nós vamos enviar missionários para as nações. E outra pessoa está dizendo, a igreja está falida, está decadente. Quem nós vamos ouvir, gente? Quem nós vamos ouvir? Quem somos nós no meio dessa guerra? Sabe quem eu quero ser? Eu quero ser aquele que não está ouvindo a voz dos homens, mas está ouvindo a voz do Senhor. Aquele que no meio da guerra, aquele no meio do caos, vai olhar, tudo bem, eu estou vendo todo um monte de coisa caída no chão, mas eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu não quero ser levado por esse movimento, eu não quero ser levado pela minha própria ofensa, eu não quero ser levado por aquilo que meus olhos estão vendo. O que foi que nós cantamos? Pai, me mostra o que o Senhor está vendo. Quantos aqui querem ver o que Deus está vendo? Sabe o que eu vejo sobre a vida de vocês? Eu vejo um novo tempo. Eu vejo coisas maravilhosas chegando, coisas extraordinárias chegando. Eu vejo dias incríveis que você nunca viveram antes. Porque Deus é o pastor dessa igreja, Deus é o fundamento dessa igreja. E o que nós precisamos nesses dias no Brasil, na IBMA e no Belém do Pará? Açaí, tacacá. Não, gente. Isso já tem muito. Nós precisamos de Neemias. Nós precisamos de pessoas que amam servir até mesmo seus próprios inimigos. Porque quem está disposto a servir o seu próprio inimigo, alcança o favor de Deus para transformar uma cidade. Alcança o favor de Deus para alcançar e reconstruir uma nação. Quem está comigo aqui? Se você puder abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Vai dizer assim a história de Neemias. E essas são as palavras de Neemias, filho de Acalias.
E no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns dos outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O cara está perguntando: quem foi que sobreviveu à guerra? Tem alguém que foi como escravo que está vivo? Como é que está a nossa cidade? Ainda existe alguém habitando em Jerusalém? Me conta o que está acontecendo lá. E eles lhes responderam: aqueles que sobreviveram. Olha só, isso quer dizer que morreu muita gente. Aqueles que conseguiram sobreviver ao cativeiro estão na província, passam por grande sofrimento e grande humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas com fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel e que nunca desiste da sua aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Ora em favor dos teus servos e o povo de Israel. Preste atenção nisso aqui, gente. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, nem os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. O coração de Neemias não está indo a Deus para falar dos seus inimigos. A oração de Neemias não tem nada a ver com aquela oração dizendo: Deus, você está vendo o que esse povo fez conosco, você está vendo o que esse inimigo fez conosco, você está vendo quantas pessoas morreram, vem Deus e destrói os nossos inimigos, manda fogo do céu, Senhor, e mata todo mundo, arrebenta com essa Babilônia. Neemias não está lembrando Deus da perversidade do inimigo, mas Neemias está confessando os seus pecados. Ele está dizendo: se isso sobreveio sobre nós, alguma coisa nós fizemos. Se isso sobreveio sobre nós, nós precisamos ver aonde nós erramos. Porque o problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. O problema não é se Satanás vem sobre você, o problema não é se a tempestade bate forte sobre a sua casa, o problema, meu irmão, é se você está edificado sobre a rocha ou não. O problema é se você está pronto, se Jesus está contigo ou não. Sabe qual foi o problema de Israel? Israel sempre foi odiada pelas nações e ainda hoje é odiada pelas nações. O problema de Israel não são a quantidade dos seus inimigos, mas o problema de Israel é: se Deus tira a mão sobre eles, coisas ruins acontecem. E Neemias estava vendo as coisas segundo a ótica de Deus. Se está acontecendo coisas complicadas na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar a minha vida com o plano de Deus. Não é acusar outras pessoas: eu estou assim porque alguém errou comigo, eu estou assim porque aquela pessoa me feriu, eu estou assim porque aquela pessoa me arrebentou, eu estou assim, porque meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos, ou aquela pessoa daquela escola, eu fui traído. Não, irmãos. O coração de Neemias que Deus quer colocar no seu coração é aquele que diz: onde eu errei? Onde eu preciso me consertar diante de Deus? Eu não quero saber como está a vida dos outros, eu quero saber como está a minha vida diante da sua presença. Eu quero me alinhar contigo, Senhor. Eu quero me alinhar com os teus propósitos. Olha a minha vida, Espírito Santo, vê se há algo em mim, há caminho mal em mim, e eu me arrependo por eles. E ele começa a confessar os pecados de Israel. Deixa eu te falar uma coisa: provavelmente Neemias não foi um cara corrupto, Neemias não foi um dos caras que se dobrou diante de outros deuses, Neemias não prestou culto a outros deuses,
Neemias não foi uma daquelas pessoas que provocaram a ira do Senhor, eu tenho certeza disso, mas ainda assim ele está dizendo: esse é o meu povo, e se eles pecaram, eu também errei. Nós somos uma família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo a voz de Deus, gente? Deus tem grandes coisas para vocês nesses dias. A oração do Neemias lembra da sua própria postura diante de Deus. Senhor, eu quero me alinhar diante de Ti. Quantos aqui nesses dias querem ser alinhados com o propósito de Deus para a sua vida? Quantos aqui querem descobrir o que está acontecendo que você ainda não está vivendo os projetos de Deus para a sua vida? Quantos aqui querem descobrir o que está dando de errado? Você pode dizer amém? Cara, eu quero descobrir, eu gostaria muito que alguém pudesse me falar: Daniel, você sabe por que essa área da sua vida não está rompendo? Cara, é por isso. Eu vou dizer: muito obrigado, eu não estava vendo. Obrigado pela dica, obrigado pela ajuda, faz desse jeito que vai dar certo. Nesses dias Deus reuniu vocês aqui para que vocês possam se alinhar com a sua perfeita vontade. Alguns de vocês já deveriam estar vivendo coisas maravilhosas, não estão vivendo, porque algumas coisas na sua conduta estão amarrando você. Deus vai te dar um coração de Neemias, disposto a reconhecer o seu erro, pedir perdão a Deus, e Deus vai desatar todas as amarras dos seus pés. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você, depois desses dias, vai começar a correr para todas as promessas que Deus tem colocado no seu coração. As promessas dele. Amém? O coração de Neemias, ele não se preocupa com os inimigos, mas ele se lembra das promessas de Deus. Versículo 8 diz: lembra-te agora, Senhor, do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim o vosso coração, se obedecerem os meus mandamentos e se puserem em prática todos os meus mandamentos, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo da terra, debaixo do céu, de lá eu reunirei vocês de volta e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Cara, eu fico empolgado quando eu leio isso, porque Deus é um Deus de promessas, e Deus não quebra as suas promessas. Sabe, uma das mentiras que essa geração acreditou: casa, se não der certo você, o que você faz? Separa. Sabe, antes, um pastor evangélico se divorciar era uma coisa assim de outro planeta, não existia, era muito complicado, e a gente foi abrindo espaço, e hoje nós temos diversos líderes, né, que já passaram pelo divórcio. E eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um vive a sua vida. Eu também não sou radical, eu consigo enxergar quando Deus está reconstruindo uma história. Nosso Deus também é um Deus de segunda chance, amém? Mas eu quero dizer para você é que nós vamos nos acostumando com algumas coisas, não é verdade? E nós temos um conceito errado de promessa e de aliança. Porque você vai lá no altar, você se veste, você fica bonitão, a menina, né, gasta tudo que tem naquele vestido, naquele buquê, e faz aquela festa, e faz as promessas e os votos ali, mas já com aquele coração: eu estou prometendo, mas se não der certo, eu separo. Eu estou fazendo uma aliança, mas se não der certo, eu separo. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras, meu coração, minhas regras, né? Nós acreditamos numa mentira. Por que separou? Por que não deu certo? Porque o amor acabou. Ah, Daniel, e quando o amor acaba, não tem aliança que resista. E o amor acabou por quê? Ah, foram muitos erros, né? Erros dele, erros meus. Ah, então os erros foram fazendo o seu amor por aquela pessoa diminuir, e aí o amor acabou de tal forma que você foi lá e quebrou a aliança. Isso mesmo.
E às vezes nós achamos que o amor de Deus é igual ao nosso amor, e não é verdade. Porque o amor humano muitas vezes diz: o amor sustenta a aliança. Mas com Deus não é assim. Com Deus é o contrário. A aliança sustenta o amor de Deus por nós. É a aliança, foram os votos que eu fiz com a minha esposa que me fazem não traí-la. Não é porque ela é a mais linda de todas, tem mulheres mais lindas, mais bonitas, mais formosas. Mas o que acontece é que essa aliança é uma expressão que está acima da beleza, que está acima da enfermidade, e que quando os conflitos vierem, quando eu me decepcionar com ela e ela comigo, nós não podemos dizer e falar: o amor acabou, então vamos quebrar a aliança. Não, nós fizemos uma aliança diante de Deus, então vamos segurar juntos isso aqui, porque o amor não é apenas um sentimento. Você está entendendo isso? Neemias estava lembrando Deus do seu coração que faz alianças. Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Levanta suas mãos, fala assim: Espírito Santo, lembra das suas promessas sobre a minha vida, e me faz lembrar das tuas promessas sobre mim, em nome de Jesus, amém? Neemias estava dizendo: lembra do que você disse a Moisés, que se nós errássemos, você nos espalharia entre as nações da terra. Mas Deus, a tua promessa também é que se nós nos arrependêssemos, se nós voltássemos o nosso coração para ti, ainda que nós estivéssemos nas nações mais distantes do planeta Terra, você nos traria de volta, você nos reuniria de volta. Neemias está orando uma oração que se lembra das promessas de Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu não estou te pedindo o que eu quero que você faça, eu estou te pedindo que você cumpra aquilo que você disse que você faria. Você quer alcançar vitórias? Você quer ver grandes milagres acontecendo? Não ore a sua vontade, ore a palavra de Deus. Não ore o que você quer, ore o que Deus quer. Sabe, irmãos, quando eu era adolescente, eu tive minha primeira namorada, e eu sabia que não era da vontade de Deus, e muitas vezes eu ia lá orar e falava assim: Deus, é da tua vontade? Aí Deus ia falar: Senhor, se não é da tua vontade, tira do meu coração. Mas não tira não. Eu não ia nem orar, sabe por quê? Porque eu ficava com medo dele dizer assim: larga, desfaz. Tem coisas que nós permanecemos desejando a nossa própria vontade. Deus está dizendo assim: eu nesses dias quero te levantar como Neemias, e você vai passar a orar o meu desejo sobre a sua vida. Não é o que você quer, não é o que você deseja para a sua própria igreja, não é o que você deseja para o seu próprio ministério. Você está a fim de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz o teu querer. É lógico que você vai encontrar satisfação, é lógico que você vai encontrar graça, é lógico que você vai encontrar alegria servindo a Deus, mas nós precisamos aprender a orar a própria vontade de Deus e não a nossa. Quem orou assim? Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas se contudo seja feita a tua vontade. Capítulo 2, dá uma olhadinha. E no mês de Nissan, ou seja, se passaram alguns meses de jejum, oração e lágrimas, porque nada muda do dia para a noite. Os Neemias que Deus está levantando são aqueles que perseveram em oração. Não é a geração Missimi hoje, que ora e depois de 3 minutos vai olhar no micro-ondas para ver se está pronto. Não, gente. A oração muitas vezes não é tão rápida quanto o 4G, né? A oração muitas vezes não é tão rápida e os frutos dela não vêm tão rápido quanto a gente quer, né? E na hora de servir o vinho ao rei Artaxerxes, levantei-me. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou:
Por que o seu rosto parece triste, Neemias? Você não está doente? Essa tristeza vem do seu coração. Olha só, alguém servindo o rei, alguém servindo o seu próprio inimigo com alegria. E eu disse: ó rei, vive para sempre, como não estaria triste o meu coração, se a cidade dos meus pais está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei me disse: olha o favor de Deus sobre o coração de Neemias, o que você gostaria de me pedir? Cara, imagina um dos homens mais poderosos da terra, olhando para você agora, e te dando uma chance. O que você gostaria de me pedir? Se Neemias tivesse um coração rancoroso, talvez ele iria falar: me dê poder para destruir os meus inimigos. Sabe, a gente às vezes gosta muito daqueles filmes, né? Onde o cara está lá como escravo e de repente ele consegue ir lá e matar as pessoas que mataram os pais dele, ir lá e matar as pessoas que mataram os filhos dele, e a gente fica vibrando, o cara matando todo mundo naquela vingança. Você sai do cinema, sai do Netflix, até cuspindo sangue, né? Plá, filme bom, muita bala. Sabe, irmãos, muitas pessoas dizem que não existe graça no tempo da lei. Eu estou vendo a graça de Deus aqui, moldando o coração de um homem. Quando esse homem encontra o favor da pessoa mais importante da terra, sabe o que ele pede? Ele pede a vontade de Deus. Ele disse assim: eu orei ao Deus dos céus. Neemias pede a direção de Deus, e só depois dele saber qual é a vontade de Deus, ele pede as coisas para o rei. Ele disse: se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a tua bondade, que o rei me deixe ir à cidade dos meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente também a sua rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará, Neemias? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Preste atenção aqui, onde você estiver. Se você estiver conversando, para de conversar. Se você estiver andando, para de andar. Olha para mim. Deus está dando uma oportunidade para a nossa geração. Deus está olhando para o Brasil e dizendo assim: o que vocês querem pedir? E Deus está estabelecendo um prazo, uma estação, para que eu e você possamos responder da maneira certa. O rei marcou um prazo com Neemias e disse: quanto tempo você precisa? Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós temos um chamado para as nações, nós não sabemos planejar nossas vidas. Não sei. Quanto vai custar? Não sei. Quanto tempo você precisa? Também não sei. Você tem orado a respeito disso? Você tem planejado a sua vida? Quando chega a oportunidade, você está pronto para essa oportunidade? Neemias estabeleceu um prazo, talvez 1 ano, talvez 2 anos. Nós estamos falando da reconstrução dos muros de uma cidade inteira. E o rei disse: eu te dou o favor, eu te dou as coisas que você precisa, mas cumpra o prazo, não perca o tempo que o rei está te dando. Eu posso ouvir o Espírito Santo dizendo para nós aqui: não perca o tempo que Deus está te dando. Jovens, adolescentes, não perca a melhor fase onde você realmente tem tempo. Às vezes você está olhando e está dizendo: eu não tenho tempo porque minha vida é estudar. Deixa você ter filhos. Aí você vai ver que muitas vezes eu tenho que pegar meu filho lá em casa e falar: meu amigo, é o seguinte, você não me larga nem um segundo, vamos para o banheiro com o papai. Escova o dente segurando o menino aqui. Quem é pai ou mãe já fez isso na sua vida alguma vez, né? Vai tomar banho, tem que levar o menino, banha junto. Não perca o tempo que Deus está te dando. Irmão, se eu pudesse voltar atrás, se Deus me colocasse naquele carro do De Volta para o Futuro, e eu pudesse encontrar o Daniel de 18 anos de idade, eu ia falar para ele assim: faça um curso de teologia, cara. Ah, mas a teologia
mata o espírito, a letra mata, o espírito vivifica. Eu ia dar um tapa na cara do Daniel e falar assim: deixa de ser preguiçoso e vai estudar, você vai precisar disso daqui 20 anos. Não perde tempo namorando com qualquer pessoa, não vale a pena. Deus vai te dar uma boa esposa, baixinha, campeã de judô e jiu-jitsu. Não vacile com ela, senão é ipom. Mas ela vai te amar de verdade. Eu iria falar para o jovem Daniel: estude mais o seu instrumento. Vai aparecer algum cara chamado Roger Franco, você vai ser vizinho dele. Outro cara chamado Edgar, os caras são fera. Estuda com eles. Outra coisa que eu ia dizer, eu ia falar: meu amigo, venda tudo que você tem, mas faça um curso de inglês. Outra coisa que eu ia falar, eu ia mostrar uma foto de como eu estou hoje, e eu ia dizer assim: aprenda a comer saudável, miserável. Olha como tu vai ficar daqui 20 anos. Que bucho é esse, meu amigo? Bucho é tão grande que o cara está tentando tirar a foto do baterista, a barriga esconde o cara. Irmão, se eu pudesse voltar, eu ia dar conselho para o Daniel mais jovem e falar: faça isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não tem como voltar atrás. Por isso, não perca o seu tempo. Não perca o tempo que você tem saúde. Não perca o seu tempo, o tempo que você tem vigor. Não perca o tempo que você tem força e energia. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Planeje o seu futuro. Deus está olhando para você e está dizendo: quanto tempo você precisa, cara? Eu estou marcando o tempo aqui. Eu estou te dando uma oportunidade. Versículo 7. Neemias diz assim: se for do teu agrado, ó rei, entregue-me cartas aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até Judá. Você pode repetir comigo: favor do rei. Vamos lá, gente, bem alto: favor do rei. Sabe o que é isso? Neemias estava dizendo: eu vou passar pelo território inimigo. Eu vou passar e eles vão saber que eu sou um judeu, eles vão saber que eu sou um refugiado, eles vão saber que eu estou tentando voltar para Judá e Jerusalém, e eles vão me matar. Por isso eu preciso de uma carta escrita com o seu nome, o meu nome e a tua assinatura, ó rei, dizendo que eu fui enviado por ti. E por onde eu passar, mesmo que seja o território do inimigo, eu vou prevalecer contra eles, porque eu sou chamado para cumprir algo que está de acordo do seu coração. Você está entendendo isso, gente? Quantos querem o favor de Deus para suas vidas? Eu quero o favor de Deus para a minha vida. Eu quero que Deus me dê uma carta que abra as portas onde eu não posso passar. Eu quero que Deus me dê uma carta que abra as portas que sozinho eu não consigo abrir. Eu quero que Deus me dê um visto espiritual que eu possa acessar lugares que eu não podia acessar antes. Eu não quero viver uma vida no meu comodismo, mas eu quero lugares novos. Eu quero uma carta do rei dizendo: eu estou enviando você, Daniel. Meu favor está sobre a sua vida. Se Neemias fosse sozinho, ia falar: não, o que você vai fazer? Eu preciso passar. Em nome de quem? Não, eu preciso ir. Mata ele. Mas porque ele tinha uma carta e mostrava para os oficiais dizendo: eu tenho o favor do rei, ele disse que você abre essas portas e eu vou passar por essas portas que estão fechadas. Assim são aqueles que são enviados e comissionados pelo Espírito de Deus. Nada pode resistir àqueles que são comissionados pelo Espírito de Deus. Irmãos, Jesus disse: fique em Jerusalém. Jesus, mas você disse para a gente pregar o Evangelho. Eu disse: beleza, mas fica em Jerusalém. Mas por que a gente vai ficar em Jerusalém? Até que venha o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é a carta, o Espírito Santo é a testificação de que eu estou enviando vocês, e com ele ninguém vai poder resistir vocês. E a Bíblia diz que quase 600 pessoas ficaram ali orando, esperando a descida do Espírito Santo. Passaram-se 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, não se sabe exatamente quanto tempo, e aquele número de praticamente 600 pessoas reduziu-se para mais ou menos 120 pessoas.
porque é difícil perseverar em uma coisa que você não acredita que é verdade. É difícil você perseverar numa promessa que você acha que não vai cumprir. De 600 pessoas, apenas 120 continuaram acreditando que o Espírito Santo viria, e levou muito tempo para o de repente acontecer. E a Bíblia diz que aqueles 120 estavam reunidos naquele lugar, e de repente veio um vento impetuoso do céu, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aqui hoje, cheios do Espírito Santo, porque aqueles 120 homens e mulheres perseveraram nas promessas de Deus. Sabe o que é isso? Favor de Deus. 600 pessoas queriam fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. 120 pessoas decidiram ficar ali e foram cheios do Espírito Santo e botaram o mundo de cabeça para baixo. A minha oração é que você seja um Neemias nesses dias, que Deus encontre você disposto a ser cheio do Espírito Santo, até a carta de recomendação do próprio Deus. Nós estamos hoje numa geração que grava um vídeo no YouTube e quer logo ficar famoso. Nós estamos numa geração que vamos ver quem lança mais rápido aquela versão da música da Bethel Church, né, para ver quem ganha mais vídeos no YouTube. Uma geração que vale os likes que tem. Um povo que está mais preocupado em aparecer bem nas suas performances. E muitos de nós temos confundido fama com favor de Deus. Muitos de nós temos confundido carisma com favor de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você: está chegando um tempo sobre a nossa nação que os verdadeiros Neemias estão se levantando. Gente que quer favor, gente que quer recursos, mas esse favor e esses recursos não são para si mesmos, mas são para reconstruir vidas, reconstruir pessoas. Versículo 9 diz, versículo 8 diz: e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a resistência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Deus usou o inimigo para dar o dinheiro, a madeira e a mão de obra que Neemias precisava para construir a sua cidade. Cara, isso é fantástico. Cutuca alguém do seu lado e fala assim: Deus vai fazer isso contigo. Deus vai usar até mesmo o ímpio para abençoar a tua vida. E com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta oficial do exército dos cavaleiros do rei, que ele enviou comigo. Olha o que Deus está fazendo com Neemias. Deus está dando para ele uma carta de autorização para que ele passe por lugares onde ele não poderia passar. Deus está dando para ele uma carta onde ele pode receber todos os recursos para que ele cumpra o seu chamado. E Deus está dando para ele um apoio de um exército que está indo junto com ele na mesma missão para reconstruir aquela cidade, para reconstruir o projeto de Deus. Quantos aqui querem essas três coisas? Tudo isso começa com um coração íntegro. Favor, recursos e mão de obra. Favor, recursos e mão de obra. Deus está dizendo para você, família IBMA: eu vou enviar favor, recursos e mão de obra. Eu vou enviar favor, recursos e mão de obra. Se o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, não vai faltar favor, recursos e mão de obra. Eu quero ler para vocês um texto que mexe muito com o meu coração. Eu acho que todos vocês conhecem essa história.
Mas todos vocês sabem que um garoto chamado José, ele era o filho amado do seu pai. Quantos aqui conhecem a história de José? Amém? E o José, ele começou a ter sonhos, ele começou a ter visões durante a noite, e José começa a contar esses sonhos e essas visões para os seus irmãos, e eles ficam com ciúme, porque o pai de José ama muito a ele. E sabe o que eles fazem? Resumindo a história, eles pegam o garoto José, pedem autorização para o pai, dizem assim: deixa esse menino ir para a caçada com a gente. E eles forjam a morte do garoto, dizendo que o garoto foi comido por um bicho no meio do deserto enquanto eles estavam caçando. E eles vendem aquele garoto, jogam aquele garoto dentro de uma cova, e quando os inimigos vêm passando, eles vendem José. E José é traído pelos próprios irmãos, ele perde o conforto da sua casa, ele perde o aconchego do colo do seu pai, ele perde o aconchego do colo da sua mãe, ainda muito novinho, cheio de sonhos, cheio de visão, cheio de promessas. Aquele garoto é traído, é jogado dentro daquela cova, vendido como escravo, e ele começa a trabalhar para os egípcios, e ainda assim você vê nesse garoto um coração íntegro diante de Deus, até mesmo quando ele tem a oportunidade de usurpar o lugar do vice-presidente do Egito, dormindo com a esposa dele. Aquela mulher está seguindo José e tentando José e chamando aquele José para transar com ela, e ele corre, e ele se esconde, ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus. E ele volta para a prisão, e ele fica ali mais alguns anos, e ele começa, antes de viver os sonhos de Deus para a sua vida, ele começa a interpretar os sonhos dos outros. Ele começa a entregar a revelação do que os sonhos das outras pessoas significavam. Eu já começo a entender uma coisa com José: é que não dá para viver o sonho que Deus tem para mim sem ajudar outras pessoas a viverem os seus sonhos. Quantos aqui querem ser uma ponte para que outras pessoas vivam os projetos de Deus? Quantos de vocês querem deixar de olhar só para si mesmos e servir? Eu quero isso. E o que acontece é que José encontra a favor de Deus, e José se torna o segundo homem mais poderoso da terra. Ele vira o vice-presidente do Egito, vamos dizer assim. Muitas decisões que José tomava, ele nem precisava mais consultar o faraó, porque ele se tornou um homem cheio de favor. Deus deu a ele graça, sabedoria, ele interpretava sonhos, ele administrava bem, e do meio da prisão, Deus levanta aquele homem e faz ele o segundo homem mais poderoso do planeta, e eu acho isso incrível. Sabe por quê? Porque quando Deus tem uma promessa com alguém, mesmo que alguém tente te derrubar, a promessa de Deus é mais forte de qualquer outra coisa. Quero dizer para você que você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Mas só que nesse processo, Deus dá para José o coração correto. A Bíblia diz que José teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos, porque veio uma grande fome sobre a terra, e Deus disse para José: se prepare, porque vão vir 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. Então José, nos 7 anos de prosperidade, ele poupou, ele investiu, ele guardou alimento. E o Egito foi usado por Deus como um lugar onde as nações se refugiaram para se alimentar durante 7 anos.
E no meio dessa crise, no meio dessa miséria mundial, quem aparece na porta de José pedindo favor? Seus irmãos, sua família, que tinham traído, que tinham jogado na cova, que tinha feito com que ele passasse por toda aquela dor e por todo aquele sofrimento. E a Bíblia diz, depois você dá uma olhadinha em Gênesis 40, do 40 até o 45, 47, você vai ver essa história, você vê José olhando para os seus irmãos, e ele falando, espera só um pouquinho, e aí ele vai lá atrás, ele fica chorando copiosamente, lembrando de toda a dor que ele passou, lembrando de toda a dificuldade que ele passou. E ele poderia sim se vingar dos seus próprios irmãos, ele poderia sim fazer agora com que eles tivessem também mais de 15 anos de escravidão e de humilhação, ele podia fazer isso. Mas olha só, dá uma olhada no que José disse em Gênesis 45, verso 4. Verso 3, diz assim: então José disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram pasmos diante dele, não conseguiam nem lhe responder. Imagina, o cara que você jogou na cova, o cara que você tinha tentado matar, o cara que você vendeu como escravo, agora é o segundo homem mais poderoso da terra. O que é que você faz? Eles começaram a se tremer e não conseguiam nem falar. E ele diz assim: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para o Egito. Preste atenção. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou na frente de vocês para que eu lhes representasse, para que eu fosse um remanescente nessa terra, para salvar a vida de vocês com um grande livramento. E isso eu acho fantástico, eu tenho aprendido demais com o versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Sabe por que José se tornou o segundo homem mais poderoso da terra? Por causa da leitura que ele sabia fazer das situações. José não viveu uma vida colocando a culpa do seu fracasso, da sua dor, da sua prisão, naquelas pessoas que o traíram. Mas José disse, o Senhor me deu um sonho, o Senhor me deu uma visão, e se Ele me deu um sonho, se Ele me deu uma visão, eu posso passar pelas situações mais difíceis, eu posso ser traído, eu posso ser vendido, eu posso ser humilhado, eu posso ficar aqui numa prisão, mas um dia o Senhor há de cumprir suas promessas para mim. Esse homem disse, não foram vocês que me mandaram para cá. O que ele está dizendo? Foi Deus que permitiu que eu fosse vendido, foi Deus que permitiu que eu fosse humilhado, foi Deus que permitiu que eu me sentisse traído, foi Deus que permitiu que eu sentisse saudade, foi Deus que permitiu que eu passasse fome na prisão, foi Deus que permitiu todas essas coisas para que eu tivesse um coração abençoador, e agora eu sou o segundo homem mais poderoso da terra, e tudo será para a glória de Deus. Ele disse, ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo esse palácio, e governador de todo Egito. Voltem depressa ao meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozã e ficarás perto de mim, tu e teus filhos e teus netos e tuas ovelhas e teus bois e todos os teus bens, e eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Cara, eu acho isso fantástico.
Eu acho isso maravilhoso. O cara tem a chance da vingança. E ele diz assim: Deus não me deu tanto favor para que eu pudesse me vingar de alguém. Deus me deu tanto favor para que eu pudesse servir alguém. Agora chama meu pai, todos vocês que me traíram, que me humilharam, eu vou servir vocês, eu vou dar uma casa para vocês, eu vou amar vocês, eu vou sustentar vocês, porque Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem daquele que o ama. Família IBMA, Deus está dizendo a vocês algo especial nesse dia. Você sabe por que o povo de Deus prevaleceu? Você sabe por que a Bíblia continuou depois de Gênesis 45? Por causa de uma palavra chamada perdão. Se não tivesse tido perdão, Jacó e seus filhos teriam morrido, e as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó teriam morrido. Nós não estaríamos aqui, Jesus não teria nascido, nada teria acontecido, e Deus usou o caminho do perdão para que todas as coisas pudessem acontecer. É hora de tirar os olhos daquilo que fizeram e responder corretamente. Eu tenho aprendido uma coisa: eu não tenho como controlar o que as pessoas fazem comigo, mas eu tenho como controlar a minha reação. Irmãos, quantas vezes eu abençoei pessoas e pessoas me traíram? Quantas vezes eu abençoei 1, 2, 3, 4, 5? Quantas vezes a minha esposa me falou: meu amor, essa pessoa assim, toma cuidado. E ela estava certa. José, agora, uma ponte entre os homens pecadores, de volta para a presença de Deus. Ele se colocou e disse: através de mim vocês podem alcançar Deus novamente. E Deus está dizendo para vocês que o perdão também é uma ponte para que vocês vivam os melhores dias da vida de vocês. Não é tempo de chorar mágoas, é tempo de ver o que o Pai está fazendo, porque coisas grandes vão vir, coisas maravilhosas vão vir, coisas fantásticas vão vir. Esses dias atrás Deus me deu uma música chamada Josué. Josué capítulo 1. Deus estava falando comigo assim: Daniel, Moisés morreu. Chegou o tempo de uma geração nova. Chegou um tempo de uma geração que está vendo coisas como ninguém viu antes. É tempo de sepultar Moisés para que o Josué possa florescer. E eu compus essa música. Eu quero falar para você que o Brasil e a igreja brasileira está passando por um tempo de transição. E esse é um tempo que você, Josué, vai se levantar com novas armas, com nova sabedoria, com novo vigor para viver todas as coisas que Deus tem para a sua vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Quero pedir perdão pelo horário, são 20 para meia-noite, mas eu quero dar parabéns para vocês que ficaram aqui até agora. E eu não gostaria de, porque o ônibus atrasou, cantar algumas músicas e trazer uma palavra bem rápida, dizer tchau, irmãos. Eu estou aqui para cumprir a minha palavra com vocês, servir vocês com tudo que eu tenho. Vamos fechar os corredores em nome de Jesus. Olhe para quem está perto de você e diga assim: Deus não quebrou a sua aliança com você. Mesmo que você tenha quebrado a sua aliança com Deus, o amor de Deus por você nunca diminuiu. Ele permanece fiel. Olha para outra pessoa e diz assim: Deus faz com que todas as coisas, mesmo as coisas que doem, cooperem para o bem daqueles que o amam. Agora faça a última pergunta: você ama Deus? A
última vez que nós vimos Jesus perguntando isso para alguém, você me ama? Ele disse, eu te amo, então ame as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Senhor, mas elas são difíceis, elas são complicadas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu sou pai de uma criança com paralisia cerebral. Há 8 anos eu oro por um grande milagre acontecer. Esse milagre nunca aconteceu, mas eu creio que um dia ele vai acontecer. Eu creio que um dia eu posso voltar aqui e dizer, Laila, por favor, cante aquela canção que você compôs. Eu creio. Por muitos anos, quase 3 anos depois do diagnóstico da minha filha, a minha pergunta sempre foi, por quê? Por quê? Por que você não livrou? Por que você permitiu isso? Por que você está permitindo que minha filha viva uma vida na cadeira de rodas? Por que você não podia simplesmente colocar a sua mão e permitir que nós tivéssemos uma criança normal? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Durante 3 anos eu ruminei a minha dor. E por ruminar a minha dor eu não conseguia ver a bondade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, não tente enxergar Deus pelo buraco da sua dor, você não vai conseguir enxergá-lo. Sabe o que foi que Deus me disse? Um dia que eu estava desesperado e pedindo a Deus um grande milagre, sem entender. Cadê tua bondade? Eu canto, Pai, Abba, Pai. Cadê você? Cadê tua voz que senta, me acalma? Cadê teu consolo? Cadê teu carinho? Pai, me dá colo. Ele diz, filho, não é hora de colo. Você precisa crescer. Você precisa evoluir. Não dá mais para ficar idolatrando a sua dor. Eu disse, o quê? Eu disse isso mesmo. Já tem um tempo que eu não sou teu Deus. Já tem um tempo que a paralisia cerebral se colocou no trono que era meu. Daniel, quando você abre os olhos, você pensa na paralisia cerebral. Quando você toma café, a paralisia cerebral está do seu lado. Quando você almoça, a paralisia cerebral almoça com você. Quando você está com seus amigos fazendo alguma coisa e que alguém te conta uma piada e você vai sorrir, se você lembra da paralisia cerebral, ela ocupa de novo o seu espaço no seu coração. Você não está conseguindo planejar o seu futuro por causa da paralisia cerebral. Tudo que você consegue me pedir é em relação à paralisia cerebral, do seu primeiro pensamento pela manhã até o último pensamento à noite. O seu problema é o único motivo do nosso relacionamento. Ele diz, filho, tira a paralisia cerebral do centro, deixa eu voltar a reinar sobre o seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é um pai que corrige o filho que ama. Como eu queria que Deus tivesse me dado o colo e disse, oh filho, tudo vai ficar bem. Não. Aquele dia Deus falou assim, idólatra, para de idolatrar sua dor, para de idolatrar seu problema, para de tentar me enxergar através desse buraquinho chamado paralisia cerebral. Você não consegue enxergar o que eu estou fazendo. Irmãos, por causa da minha filha e por causa da paralisia cerebral, eu tenho conhecido a Deus como eu nunca imaginei que eu poderia conhecer. Nos primeiros meses de vida da minha filha, nós postávamos tanto pedido de oração. Gente, por favor, orem pela Laila, ela teve uma parada respiratória, ela quase morreu. Nós queremos que ela sobreviva e ela está lá lutando pela vida. Minha esposa recebeu uma mensagem dizendo assim, hoje eu estava pronta para tirar a minha vida e eu sigo você na internet, eu vi você pedindo oração pela sua filha e eu disse, meu Deus, tanto amor por uma criança que ainda nem saiu da UTI, eles querem tanto a vida dela e eu aqui tentando tirar a minha vida. Eu disse, muito obrigado. Só o ano passado, o testemunho de fé da minha esposa salvou 3 mulheres.
3 mulheres que iriam morrer de eclâmpsia e que os seus filhos não iriam sobreviver. Minha esposa, por ter passado por eclâmpsia por 3 vezes, por ter ido para a UTI 2 vezes, por ter visto o que ela viu acontecer com a minha filha Laila e com meu filho Éden. As pessoas seguem ela na internet. E só no ano passado foram 3 vidas. Pastora Camila, eu fui no médico e ele disse para eu voltar para casa. O que é que você acha? Como é que está a sua pressão? O que é que você está sentindo? Assim, pega as suas coisas, vai direto bater na porta da UTI, você está morrendo. E a pessoa estava morrendo. 3 vezes esse ano. Há 1 mês atrás nós fomos visitar um casal com a sua bebê lá no Hospital Público de Florianópolis. E nós tivemos a alegria de, junto com eles, sair com aquela criança viva do hospital. Sabe por quê? Porque minha esposa passou por uma coisa semelhante. E ela conseguiu diagnosticar na vida daquela nossa amiga: você está passando por algo que eu já passei. Mas sabe de uma coisa? Porque eu já passei por esse sofrimento, eu também sei te dar o caminho da cura. Eu também sei te dar o caminho por onde você pode sofrer menos. Irmãos, Deus não despreza nenhuma dor. Deus não despreza nenhum sentimento. Deus não despreza nenhuma dificuldade que você passa. Tudo que você está passando vai servir de ponte para que outras pessoas passem. Tudo que você passa vai servir de ponte. Você teve que nadar, você teve que jogar uma corda, você teve que fazer uma escalada porque não tinha uma ponte. E porque você sofreu, e porque você conseguiu chegar ao outro lado, você disse assim: deixa eu construir uma ponte para que a próxima geração não precise passar por aquilo que eu passei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Feche os seus olhos, levante a mão do seu irmão para o céu. Mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Mas que bom saber que tu és meu Pai e que jamais me deixarás. Mas que bom saber que és meu Pai, cuida de mim. Que bom saber que és meu Pai, e você faz que todas as coisas cooperem para o meu bem. E você faz abre os meus olhos para ver, Senhor, sua bondade aqui. Levante a mão do seu irmão para o céu e diga assim: Pai, nós somos teus filhos, amados. Nós nascemos para te dar prazer. E nós nascemos para sentir prazer e satisfação no Senhor. Me leva para esse lugar, Senhor. Me leva para esse lugar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que o Koinonia 2020 seja sobrenatural. Amém? Tamo junto, gente. Amo vocês.